vou falar sobre agenciador de carga e o porquê você não pode confiar em agenciador e porque você não pode acreditar que ele vai ser seu amigo, que ele vai fazer amizade com você, que ele vai te passar a carga, tá? Vou contar um relato aí também que aconteceu e explicar pra você nesse vídeo aqui. Muito bom dia, começa mais um vídeo, trazer mais um conteúdo aí. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: eu vou fazer um precinho mais camarada, eu vou levar no precinho que ele tá anunciando lá a carga, porque depois ele vai passar mais carga pra mim, como eu fiz esse preço melhor, então possivelmente ele pode me chamar de novo. Isso é um grande engano, porque é o seguinte, cara, agenciador de carga, pra quem aí não sabe, o agenciador de carga, ele faz a ponte entre a empresa e o transportador de carga, certo? A empresa e o motorista, ele só faz essa ponte. E dentro dessa ponte, ele tira a comissão dele, é óbvio, né? Ele não vai fazer de graça também. Só que muita gente se engana que porque eles colocam valores muito abaixo do que é praticado do valor real do frete, entendeu? Então, dificilmente você vai encontrar anúncio de cargas no valor real que saiu lá da empresa. Então, vai chegar para você um valor daquele frete, mas ele já foi descontado algumas vezes. E dependendo da posição que você tiver, onde você conseguir pegar essa carga, ela vai ser fracionada em diversas vezes o valor do frete. Mas depois eu explico mais sobre isso daí. O que eu quero dizer que é o seguinte: se você pensa que vai fazer amizade com o agenciador e que ele vai te passar cargas, que ele vai sempre te chamar e tal, cara, isso aí não vai acontecer. Sabe por quê? Quando o agenciador ele pega lá a carga, ele vai simplesmente postar. Então eu vou citar o exemplo do que acontece lá na plataforma FreteBras. O agenciador pega a carga lá da empresa, posta, e o primeiro que chamar, ele simplesmente fecha a carga e tiver com a documentação em ordem e enfim, fechou, ele vai fazer aquela carga, ele vai fazer aquele frete, né? E aí muitos acham que porque ele anunciou um certo valor e pegou, então ele vai chamá-lo outras vezes. Cara, não vai chamar. Se fosse assim, das vezes em que eu, por exemplo, peguei cargas e que foi através de agenciadores, somente agenciadores já conseguiria manter aí o número de fretes que eu preciso, as minhas metas, por exemplo, né? A quantidade de vezes que eu já vi o mesmo agenciador postando cargas de empresas diversas, cara, eu teria muito frete pra fazer, entendeu? Mas muito frete mesmo. Não vai nessa, cara, não cai nessa não. E outra frase que eu escutei outro dia, tava trocando ideia com um parceiro meu, ele me falou uma frase que retrata realmente a realidade de muitos motoristas que existe hoje, né? Que está atualmente no mercado. A frase foi o seguinte: existem muitos motoristas, mas profissionais tem pouco. E cara, é verdade. Sabe por que eu tô falando isso? Porque recentemente eu precisei de um serviço, de um prestador de serviço. E aí seria para realizar uma mudança, né? Uma pequena mudança. E que na picape não ia caber, certo? Então eu precisava de um carro maior. E pela quantidade de coisas, um HR já seria o suficiente, certo? Então eu pedi cotação, cara, para algumas pessoas. Alguns foram indicações, outros foram através aí de grupos também, que eu pedi cotação, né? E o que acontece? Veja só, eu recebi o orçamento mesmo, eu recebi somente de um que me passou. E mesmo assim, o que aconteceu? Ele me passou o valor, só que ele disse que
ele falou pra mim assim, ó: esse valor eu tô cobrando, mas não tem ajudante. E aí ele falou também que era duas paradas que ele precisava fazer no caso, né? E aí ele me falou também que não ia dar na data que eu estava precisando. Falei, não, e não tem como, né? Porque eu coloquei da forma que eu precisava exatamente lá. Coloquei todas as informações, a data, coloquei os endereços, tudo certo. E aí eu notei o seguinte, cara: teve uma pessoa que me chamou e ele veio criticar a forma de que eu tava pedindo orçamento, certo? Ele veio criticar porque não tinha o valor. E se eu tava pedindo orçamento, é porque eu precisava de um prestador de serviço que fosse fechar comigo, entendeu? Eu precisava de alguém para me passar o valor de quanto seria o serviço. E eu não sabia, certo? Então, o que eu entendi sobre isso, cara? É que as pessoas, muitos motoristas estão mal acostumados com o quê? Primeiro que muitos estão somente pega frete quando já tem o valor, entendeu? Já tem o valor lá, aí ele aceita. Tá acostumado a vir dos aplicativos, de plataformas que já calcula e traz pra ele. Muitos não sabem nem calcular, cara. Muitos não sabem nem calcular frete. E eu tô falando isso com propriedade, tá? Tô falando isso com convicção. Sabe por quê? Aconteceu aí uns fatos de pessoas perguntar pra mim: ah, quanto que eu cobro por esse frete? Lógico, ninguém nasce sabendo. Eu também, quando eu comecei, também não sabia, entendeu? Mas eu tô falando de exemplos e de pessoas que já estão no mercado, entendeu? De pessoas que já estão no mercado e que ainda não aprenderam a calcular, cara. Você entendeu? Se eu pedir pra ele um orçamento, ele não vai saber passar. Aí fica muito complicado, entendeu? Fica muito complicado trabalhar assim. Não é fácil trabalhar no transporte, cara. Isso aí eu te garanto. Não é fácil. Porque você trabalha, você não é somente motorista, entendeu? Você tem que trabalhar como ajudante, você trabalha aí também como contador, você trabalha de mecânico, então você faz várias funções, entendeu? Muitas funções, cara. Então, muitos acham que é somente dirigir aqui, né? Então, o mínimo, cara, que o motorista deve saber é saber calcular, entendeu? Calcular o seu frete, mano. Calcular o seu frete. Muitos não sabem não qual o valor mínimo que ele vai cobrar, quanto que ele vai rodar, por exemplo. Quando você entra lá eu já tenho vídeo sobre isso daí. Quando você vai entrar nas plataformas, as empresas, elas já tem um valor do que elas pagam lá o máximo. E não chega a ser um valor justo, entendeu? É simplesmente para rodar. Muitas vezes dá certo de você pegar aquela carga rara, você pegar um valor acessível ali, mas às vezes está tão fraco de carga que você acaba pegando também, porque não tem muita opção, entendeu? Mas o que eu quero dizer, na realidade, muita gente não está sabendo nem mesmo cobrar pelo serviço prestado. Voltando ao assunto lá, o cara criticou porque eu não coloquei valor. Então quer dizer, se eu tivesse colocado valor, ele fechava. Mais ou menos assim. Ele fechava porque ele não sabe calcular. É muito complicado, cara. E eu consegui fechar esse frete. E o valor, vou falar o valor, quanto que foi que eu fechei. Foi com um parceiro, um conhecido meu. O frete ficou no valor de R$900, cara. E aí ele começou, veja só, ele começou às 11h30, certo? E aí quando deu 4h30, ele já estava com o valor na conta. O pagamento foi feito via Pix, né? E aí era parte desse serviço, era pra mim mesmo, e outra parte era pro meu cliente, entendeu? Mas o valor fechado ficou R$900. E aí
Outra questão, tem muita gente que pega o aplicativo Laranjinha aí e que ele se sujeita a pegar muitas vezes a mudança e um valor muito inferior ao valor que eu fechei com o camarada.